Tudo bom, Miguel? Seja muito bem-vindo. Prazer em falar contigo. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui mais uma vez. Maravilha, prazer é meu. E, Miguel, eu quero começar falando contigo e abordando esses dados dessa pesquisa do IPEC. No primeiro cenário nós temos, eu vou citar aí esse primeiro cenário para a gente, para depois você discorrer em cima desses números. Luiz Inácio Lula da Silva tem 48%, Jair Bolsonaro 23%, Ciro Gomes 8%, João Dória, que é o governador de São Paulo, 3%, Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro, 3%, brancos e nulos 10% e não sabem ou não responderam 4%. Miguel, o que a gente pode entender com esses números? Você pode falar para a gente uma análise desse primeiro cenário dessa pesquisa do IPEC? Olha, Cosmo, ainda que para quem é partidário, eleitor, quem tem o desejo de votar no ex-presidente Lula novamente, a pesquisa seja bastante empolgante, eu recomendo cautela, né? Usando a máxima do futebol, jogo é jogo, treino é treino, e a pesquisa não é jogo, não é eleição ganha, não é jogo jogado, né? Eu acho que a gente precisa ver com cautela por dois motivos. O primeiro é nós estamos ainda há um ano de eleição, muita coisa pode acontecer nesse período. É bom lembrar que em 2018, ano da eleição, o ex-presidente Lula tinha números muito parecidos, né? No começo de 2018, antes da sua prisão. Então, a gente não pode perder de vista que movimentos que tiraram o presidente Lula da eleição de 2018 talvez possam se repetir. Eu acho que esse é um cenário improvável, de uma repetição, né? A gente não tem uma lava-jato atuando contra o ex-presidente nesse momento, mas não é o caso de entrar em campo de salto alto. Ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção da entrevista do ex-presidente Michel Temer na semana passada para a revista Veja, porque o Temer sinaliza um outro movimento desse setor da direita, que levou o Temer ao poder, né, que patrocinou, que viabilizou o golpe de 2016 e que, de certa forma, em 2018 também embarcou na candidatura ao Bolsonaro. Né? O que o Temer diz nessa entrevista? Ele é perguntado sobre a possibilidade de uma terceira via e ali ele insinua de uma possibilidade de uma desistência do Jair Bolsonaro de disputar as eleições. Ele sugere que Bolsonaro não concorra e apoie um candidato do que hoje a gente tem chamado de terceira via, que eu acho um cenário bastante improvável também, mas o que o Temer chama atenção é o seguinte: o candidato a ser batido é Lula. Até aqui, esse setor da terceira via, da direita, enfim, vinha trabalhando com o cenário de retirar Bolsonaro do segundo turno, né? E enfrentar Lula com um candidato seu, orgânico, em especial o governador de São Paulo, João Dória. Como os números dessa pesquisa são muito desanimadores para a direita, eu não descartaria a hipótese de que a direita passe a trabalhar de desembarcar novamente numa candidatura a Jair Bolsonaro. A gente viu que Bolsonaro esticou a corda naquela semana do 7 de setembro e o comportamento da direita, de novo, né, na pessoa do ex-presidente Michel Temer, foi de socorrer, né, de atuar como bombeiro, né? E depois que a gente teve essa semana na ONU, também as reações aqui no Brasil foram menos duras do que internacionalmente, né? Então eu não descartaria de que essa pesquisa sirva como um alerta de que a direita, vendo que é impossível impedir uma vitória do Lula, quem sabe até no primeiro turno, como você chamou a atenção, possa mudar a sua estratégia e possa refortalecer o que tem sido até aqui uma candidatura de alta rejeição de Jair Bolsonaro. Note que, nesse cenário, o Bolsonaro continua sendo o candidato da direita com mais força, né? Ele tem voto suficiente para chegar num provável segundo turno, e, ao mesmo tempo, a pesquisa vai demonstrando a incapacidade eleitoral, até aqui, dos outros candidatos dessa chamada terceira via. Então nós estamos num momento eu tenho insistido nisso, de uma contagem regressiva para esse setor da direita. Eles precisam decidir até dezembro com quem irão disputar as eleições no ano que vem, quem será o seu candidato para enfrentar Lula. E eu acho que essa posição do Lula na pesquisa, por mais favorável que seja ao ex-presidente Lula, possa forçar
um retorno dessa direita à base bolsonarista. Perfeito. Miguel, agora a gente tem um outro cenário, o segundo cenário aí na pesquisa do IPEC, com outros candidatos também, e vamos aos números para você se debruçar sobre esses números e aí explicar para a gente entender melhor. No cenário 2 da pesquisa do IPEC, nós temos Lula com 45% das intenções de voto, Bolsonaro 22%, Ciro Gomes 6%, Sérgio Moro aí aparece com 5%, José Luiz da Atena 3%, João Dória 2%, Luiz Henrique Mandetta, 1%, Rodrigo Pacheco, 1%, Rodrigo Pacheco que é o presidente do Senado, Alessandro Vieira e Simone Tebet não pontuaram, brancos e nulos temos 9% e não sabem ou não responderam 5%. Como é que a gente pode interpretar esse segundo cenário com a inclusão desses nomes extras aí nesse segundo cenário? Olha, nós vamos ter, nesse sentido de contagem regressiva que eu falava, nós vamos ter dois movimentos importantes no próximo período. Uma é que o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro está de volta ao Brasil, vai se encontrar com representantes do Podemos, de Álvaro Dias, que vão insistir que o ex-juiz concorra à presidência, né? Eles, nesse espírito que eu dizia de buscar um anti-Lula, né? Ninguém se caracterizou mais como anti-Lula, mais do que até Bolsonaro no último período, do que Sérgio Moro, né? Então, apostando na polarização, o Podemos faz a sua última aposta, uma última tentativa de que Sérgio Moro possa concorrer e talvez seja esse nome da, muitas aspas, terceira via, né? Dessa via da direita. Isso poderia mudar esse cenário de alguma maneira. Aqueles nomes que a gente vê ali abaixo na pesquisa, a turma do Z4, que nem o meu Grêmio, né, não são de fato candidatos que a gente possa contar que vão até o fim. São candidatos que, na verdade, estão com os nomes postos muito mais na possibilidade de jogarem com uma possível candidatura a vice, né? Eu acho que é o caso do Mandetta, é o caso da Simone Tebet. E, de alguma maneira, o PSDB, que é o segundo movimento que a gente vai ter no próximo período, o PSDB entra em prévias, né? Se vence o governador João Dória, que eu acho que hoje é o cenário mais provável, ele apostaria, tentaria se consolidar como essa candidatura anti-Lula e, ao mesmo tempo, anti-Bolsonaro, fica nesse labirinto que eles estão desde o início, né? Por outro lado, se a gente tiver uma surpreendente vitória do governador gaúcho Eduardo Leite, que é apoiado por Aécio Neves, Eduardo Leite toparia ser o vice de uma outra candidatura. Então aí a gente teria essa reorganização. O outro fato novo que dialoga com essa pesquisa foi a aprovação ontem no Congresso da PEC eleitoral. O Congresso, por um lado, sinalizou que não vai discutir o novo Código Eleitoral, que o Arthur Lira havia aprovado às pressas na Câmara, né? E na PEC teve algumas mudanças interessantes, como aumentar a proporção do fundo eleitoral para partidos que tenham mais deputados negros e mais deputadas, né? Mas, ao mesmo tempo, barrou novamente as coligações. E como o Código Eleitoral não vai ser discutido, muito provavelmente esse ano, não entra em vigor até as eleições, também veta a possibilidade das federações partidárias. Como a gente tem a cláusula de barreira em vigor, então nós vamos ter partidos, como o senador Alessandro Vieira, que vão ter que concorrer para poder escapar da cláusula, né, ter um candidato à majoritária para chamar votos para proporcional, e nós vamos ter, talvez, aí alguma profusão de pequenos candidatos sem chance de vitória ou de chegar no segundo turno, mas para que impeça os seus partidos, as suas legendas, de não atingirem a cláusula. Ou ainda, nós podemos ter movimentos de fusões, como a gente teve essa semana do DEM sinalizando e acelerando o seu processo de fusão com o PSL, que tornaria o DEM um jogador pesado ali, né? Ele teria acesso ao fundo eleitoral que o PSL tem hoje, além do próprio DEM, né? E o DEM sairia, essa fusão DEM-PSL teria aí entre os presidenciáveis, né, o Rodrigo Pacheco, ainda que em flerte com o PSD há muito tempo, o Mandetta, que a gente viu, e o apresentador da Atena, que se filiou ao partido há pouco tempo. Também são nomes que poderiam compor uma chapa, né? Eu acho muito improvável que o Mandetta chegue com alguma possibilidade concreta eleitoralmente, né? Então, a conjunção desses dois fatores, a pesquisa com a permanência das regras eleitorais que impedem a coligação, acho que ainda mexe esse cenário.
Então, até dezembro, nós temos ainda muito jogo de bastidores para jogar, para poder ter um cenário mais claro do que de fato do que devem ser as eleições em 2022. Hoje, todo o cenário permanece confirmando a ideia de polarização entre Lula e Bolsonaro. Então, agora a direita se movimenta para tentar encontrar esse anti-Lula que pode, como eu disse, permanecer sendo Jair Bolsonaro, ou pode tentar jogar peso aí numa derradeira tentativa em Sérgio Moro ou João Dória.